Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais um Webinar Corte, nosso terceiro do ano. O Webinar, para quem está a primeira vez aqui conosco, é uma ação do Reagro, com o objetivo de levar aí conhecimento de altíssimo nível, aplicável e contextualizado com o momento aí do mercado para todas as cadeias que nós atuamos, né? Não só da pecuária de corte. Hoje especificamente nós vamos tratar do corte, mas também no leite, no grãos, no café, na gestão, de uma forma mais ampla, com conteúdos realmente relevantes e com um grande diferencial nesses momentos da possibilidade de participação, de interação de vocês com os nossos convidados. Vocês vão acompanhar aí nesse primeiro momento o Danilo, trazendo toda a bagagem dele. Eu vou falar um pouco, mas caso vocês tenham dúvidas específicas, de acordo com a sua realidade, a sua região, a sua estratégia, compartilhe conosco na caixa QIA. Não é no chat, tá, pessoal? É na caixa QIA, que está ao lado aí do balãozinho do chat. E lá, sim, nós vamos direcionar a pergunta para o Danilo e para o Paulo Eugênio, que daqui a pouco estará conosco. E, com certeza, nós vamos responder com o maior prazer possível. Hoje nós estamos trazendo Danilo Oliveira, que é consultor sênior do Reagro, coordenador de projetos, é o coordenador de toda a região nordeste do Brasil, do extremo sul da Bahia ao Maranhão, né? Danilo aí coordenando todas as ações do nosso trabalho de assistência técnica, além de professor dos nossos cursos, e talvez a região que mais viva o desafio aí de seca, né, Danilo? E por isso essa necessidade da gente fazer muita conta e traçar muita estratégia. Obviamente você vai trazer um cenário Brasil, mas com toda a bagagem aí de uma região muito desafiadora para boi, né? Para engordar boi, para ganhar dinheiro com boi. E o Danilo hoje vem falar de nutrição e de matemática, né? Eu vi ele fazendo provocações nos grupos aí, que a ideia é a gente fazer muita conta e mostrar caminhos que realmente garantam resultado financeiro, mesmo com desafio de seca, mesmo com desafio de suplementação, que a gente consiga manter caixa, manter resultado, manter um custo de arroba coerente com o lucro que a fazenda busca. Então, acho que a atuada do Danilo e do Paulinho hoje vão estar muito pautadas nisso, né? De como manter realmente o desempenho num período de seca, e nós estamos entrando no período de seca em várias regiões do Brasil, ganhando dinheiro. Então, vocês vão estar aí com o Danilo, coordenador de todo o Nordeste do Brasil, já está conosco há anos, coordena dezenas de fazendas em diferentes cenários. E o Paulo Eugênio, que daqui a pouco estará conosco, é o nosso gerente de negócios corte. Paulo Eugênio tracionando aí toda a estratégia da pecuária de corte do Reagro, não só no ensino, na consultoria, em todas as soluções que a área tem a oferecer para o mercado. Então, realmente, hoje aqui, duas feras aí, dois grandes técnicos para compartilhar com vocês, tá bom? Depois eu volto com alguns recados, mas queria passar a palavra para o Danilo. Danilão, seja bem-vindo, obrigado aí pelo aceite. Boa palestra e bom momento para você. Beleza, Rafa, obrigado aí. Boa noite a todos. Vou tentar, como diz Rafa aí, tentar dar soluções aí de um problema que a gente vive em todo o Brasil, né, que é a seca. E depois o grande lance é tentar responder algumas perguntas, né? Então, assim, como o Rafa falou, né, o Nordeste tem uma seca bem acentuada, mas eu acredito que a seca é problema geral do Brasil, né? Então, vamos tentar trazer algumas soluções aí para a gente enfrentar esse efeito da natureza na nossa produção, no nosso lucro, na nossa margem aí, dentro dos nossos projetos de pecuária, né? Então, nós vamos falar um pouquinho da introdução, a seca e o animal, contar a história aí, o que que é a seca e o que que é o animal, né? E depois nós vamos falar um pouquinho das estratégias disponíveis, né? Na suplementação, na gramínea e no manejo, no ajuste de lotação, e também precisamos utilizar o mercado a nosso favor, né? Eu gosto de falar que todo produtor de gado de corte ele precisa ser comerciante, né? Ele tem que saber momento de venda, momento de compra, para usufruir do mercado aí ao favor dele, né?
Eu gosto de abrir a apresentação com a mensagem do Deming. Então, sem dados, você é apenas uma pessoa com qualquer opinião. Então, se você não tiver dados, você fica discutindo e fica conversando, basicamente, uma opinião, né? Então, é uma opinião contra outra opinião. Então, na minha opinião, a gente precisa ter mais dados e mais informações para a gente tomar decisões, né? Cuidado também com médias, cuidado com informações dos vizinhos. Então, acho que você tem que buscar a sua informação, né? Dentro do seu sistema de produção, quais são os seus números, né? Para você ter poder de decisão baseado na sua realidade, né? Nas andanças minhas no Brasil aí de 2016 a 2019, esse foi o cenário, né? A gente tinha uma arroba de boi de 120, R$ 100, R$ 130 arroba, então 61% das fazendas fechando no vermelho que eu visitei, 28% entregando dinheiro e 9% empatada, né? Então o cenário aí antes do upgrade que a arroba do boi deu a partir de 2019, segundo semestre de 2019, esse era o cenário assustador que a gente vivia aí na pecuária de corte, né? Depois, fazendo os fechamentos das fazendas até 2022, mudou um pouco. Então, assim, a importância do mercado aí na margem do projeto. Então, hoje, nas visitas que a gente fez aí de 2017 a 2022, 60% das fazendas entregando dinheiro aí, 28% no vermelho e 11% empatado, né? Mostrando o impacto que o mercado tem na margem do produtor. Então, por que não usar o mercado ao nosso favor, né? A gente sabe que nós estamos vivendo aí um ciclo de baixa, né? A virada do ciclo, consumo muito debilitado aí por conta do poder econômico, né? Exportações de animais vivos aí travada semana passada, então nós vamos viver um 23 e um 2024 aí bem complexo, né? Precisamos ajustar os ponteiros dentro das nossas propriedades, né? Eu tô doido para fechar esse número no 2023, acredito que o cenário vai piorar muito, né? Porque a gente já está simulando alguns projetos aí, e com esse cenário atual, nós estamos tendo que fazer muita conta para fechar as fazendas no azul aí. Nas minhas andanças, o que a gente mais encontra de problema dentro das fazendas, né? 70% das fazendas que eu visitei nos últimos 6 anos com problema no planejamento nutricional. A fazenda não sabe o que é um planejamento nutricional, não sabe o que é um 01, o que é um 03, qual é o momento certo de usar, né? Qual é a formulação correta de usar. Então, assim, todo mundo muito perdido aí na questão da nutrição, e a gente sabe que é o maior custo aí hoje do produtor rural para alavancar resultados, né? Área de coxo, mais de 56% das fazendas com problema de área de coxo, 42% das fazendas não sabem apartar o gado, né? 42% das fazendas aí com problema no desfrute, que vem do GMD e da lotação, 36% das fazendas com problema de gestão financeira e econômica. Então, assim, se for querer resolver o problema de uma fazenda de gado de corte, né? As fazendas, a maioria delas tem problema na nutrição, na apartação do gado, na taxa de desfrute e na gestão financeira e econômica, né? E os outros itens aí, como manejo de pasto, não possui bebedouros e a taxa de lotação baixa, são outros itens aí que representam 30% aí das fazendas que eu visitei como problema, né? Nós temos duas formas de ganhar dinheiro, né? Não tem jeito, ou a gente ganha através do aumento de lotação, ou a gente ganha através do ganho de peso dos animais, que é o GMD, ganho médio diário, e a gente precisa trabalhar essas duas formas dentro da fazenda, né? Eu gosto muito da lotação, porque eu sei que o GMD tem o seu limite técnico, né? A gente sabe que o animal ele tem uma capacidade de ganho de peso em relação ao que come, tem o seu limite, né? E a lotação depende muito de algumas estratégias, seja ela de cerca, adubação, manejo de pastagem, treinamento de mão de obra, para a gente alavancar as lotações e tem uma tendência de ter um limite muito maior ou mais alavancado do que o ganho de peso, né? Então a gente precisa trabalhar as duas para a gente ganhar mais dinheiro e produzir mais arroz por hectare. Pensando na natureza aí, nós temos uma época das águas e uma época da seca, né? Nós temos que saber que essas épocas existem e a gente precisa entender como trabalhar nessas duas fases, né? Hoje nós vamos focar muito na época da seca, né? Vamos trabalhar muito aí essa apresentação aqui para a gente tentar vencer a época da seca aí como um principal desafio ambiental que eu enxergo aí dentro dos projetos, né? Então, na época das águas, tudo é abundância, muita folha verde, né? O gado ganha peso, o gado fica todo bonitão,
Às vezes, com um mineralzinho ali, o gado ganha 600, 700 gramas, dependendo do manejo da fazenda, né? Só que quando chega na época da seca, né? Tudo que eu produzo na época das águas, eu começo a gastar na época da seca e aí eu não saio do lugar, né? As fazendas começam a comer a margem produzida na época das águas, né? Então, tomar muito cuidado com isso e a gente precisa ter estratégia muito bem definida para a época da seca aí. Na época das águas, 80% da planta responde ao manejo, né? Tudo que você faz, né, em termos de manejo de pastagem na época das águas, a planta tem uma tendência de responder quando você faz bem feito, né? E aí, na época da seca, a resposta já cai para 20%, né? Então, a gente precisa suprir esse animal, né? Porque a exigência dele não muda, às vezes até está aumentando a exigência nutricional desse animal na época da seca, né? E a gente precisa entender que o desafio é climático, né? Não adianta, às vezes, a gente lutar contra a natureza. Então, eu gosto de ensinar isso para toda a turma que eu trabalho, e toda vez que eu luto contra a natureza, eu começo a ter um desembolso muito alto dentro dos projetos, né? Então, é muito melhor a gente usar a natureza a nosso favor. Então, a gente observa que a demanda do animal ela é única ou crescente, e aí, na época da seca, né, a gente começa a ter um déficit, né, de alimentação, ou de consumo, ou de qualidade nutricional em relação ao que o animal precisa, né? Então, é a hora da gente entrar em ação e ajustar os ponteiros para não comer, né, a margem ou o lucro que a gente fez na época das águas. Pensar em chuva e clima. A gente tem o Nordeste com uma chuva que começa ali em abril e encerra em agosto, né? E no Centro-Oeste a gente tem uma chuva que começa por volta de outubro e encerra em abril, né? Então, a partir de hoje, nós estamos começando a seca no Centro-Oeste e nós estamos com muita chuva em abundância na região Nordeste ali, para cima de Ilhéus, ali do Recôncavo da Bahia, né? Então, a gente precisa entender onde é que a gente está localizado e tomar cuidado, às vezes, com alguma informação que chegue para a gente, seja mídia social, televisão, porque às vezes a época do ano que eu me encontro não é a mesma época do ano do que aquela informação que está chegando para mim. Então, tomar muito cuidado com isso. Então, a primeira dica é você tem que monitorar a sua chuva, né? Você tem que entender como que é a sua produção de forragem. A gente sabe que o capim depende de luz e depende de água para acelerar seu crescimento, né? É uma planta. Então, a gente tem a época das chuvas com alta produção de forragem, a demanda do animal vai crescendo, e quando chega na época da seca, a gente começa a ter o quê? Ter, né, uma variação entre produção e exigência nutricional muito forte, né? E aí esse animal, às vezes, começa a sentir ou perder peso, ou às vezes começa a ter gastos desnecessários, né, na época da seca, como a gente vê aí ao longo do Nordeste, muita gente reclamando da seca, né? Ah, porque aqui eu não consigo ganhar dinheiro por conta da seca, aqui minha chuva é pouca. Então, assim, é muito fácil colocar a culpa na seca e na chuva do que na pessoa, né? Então, a gente precisa evoluir nas estratégias na época da seca. Pensando no animal, a gente tem que entender o animal que a gente tem na fase de recria uma alta aceleração e crescimento muscular, né? Que é da letra B à letra C aqui. A gente precisa saber que esse crescimento, na minha opinião, ele é onde que mais entrega dinheiro para o produtor, porque come pouco, é tecido muscular, né? Que eu preciso depositar e osso, e ganha muito, né? É onde que a gente principalmente erra aí nas fases de recria. Na fase de engorda, esse animal desacelera, né? E começa a sua deposição de gordura ou de lipídio, né? Que produzir gordura já começa a ficar mais caro em relação à produção de músculo, né? Então a gente precisa entender qual é a fase que a gente encontra dentro do nosso sistema nos nossos animais, né? Para produzir tecido muscular, a gente precisa de 75% de água, 25% de lipídio aí, ou gordura, e o tecido, né, adiposo aí, 25 ou 10% de água, né, mostrando o desafio que é produzir gordura. Então, a gente precisa saber se a gente está com o animal na fase de terminação, entrando na seca, ou se a gente está com um animal leve, né, de 200 quilos aí, entrando na seca, né? De antemão, a gente já faz um questionamento, né? O que é melhor para mim entrar na seca, né? Um animal pesado para me produzir gordura ou com um animal leve para me produzir músculo, né? Então, essa é uma primeira dica aí que a gente gosta de chamar a atenção. Então, aqui é uma recria, né? Muita deposição de tecido muscular, e aqui é engorda, muita deposição de tecido adiposo, né? Pensando aí na baixa oferta de forragem, né? O que interfere aí
tempo de pastejo. Então, toda vez que eu tenho uma baixa oferta de forragem, o tempo de pastejo do meu animal aumenta. Com isso, aumenta meu gasto energético, né? Que é o que acontece com as forragens tropicais na época da seca. Diminui a oferta, porque para de crescer, aumenta o tempo de pastejo, o animal precisa caminhar mais para encher, né, o seu rume. Com isso, ele aumenta o gasto energético, com isso, ele perde desempenho também, porque a energia de mantença dele aumenta, né? Então, a gente tem que ficar muito esperto, porque na seca a oferta de forragem diminui, né? Porque ela para de crescer. Uma outra coisa é que, na época das águas, esse tempo de pastejo é menor do que na época da seca, né? Então, assim, para a época das águas, para a época da seca, o tempo de pastejo aumenta em 17%, né? Por quê? Porque o consumo do animal diminui e a oferta de folha também diminui. Então, o animal tem que andar mais para encher seu rumo. E também tem redução no consumo de matéria seca. Por quê? Porque fica mais fibroso, né? A digestibilidade interna diminui, o material piora a sua qualidade e aí o animal gasta mais tempo para digerir. Com isso, né, sai menos rápido do trato intestinal e sai menos rápido, esse animal diminui o consumo de matéria seca. Então, a gente tem tempo de pastejo maior e a gente tem redução no consumo de matéria seca na ordem de 25% aí. Outra coisa que a gente precisa chamar a atenção é que a digestibilidade piora desse material, né? Observa que na época das águas a gente tem de 60% a 62% de digestibilidade do material, e na época da seca essa digestibilidade aí cai para 50%, né? Perdendo 15% aí na sua digestibilidade. Em termos de proteína bruta ou qualidade do material, né? Nós temos o colonhão aí, Tanzânia com 11%, 14% de proteína bruta, e na época da seca chegando a 9%, né? Ou até mesmo a quase 6% de proteína bruta, né? Se a gente pensar nos braquiárias, de 10, 12 na época das águas de proteína bruta, chegando aí em 4, 5 de proteína bruta aí, né? Na época da seca. Então, observa que a qualidade do material piora muito em termos de digestibilidade e também em termos de qualidade também, né? A gente sabe que o rumen do animal ou o consumo do animal ele é afetado quando a forragem ela está abaixo de 7% de proteína bruta, né? Então, a gente ficar muito atento para a gente suprir essa necessidade do animal na época da nascer. Comparando aqui, né, a planta dividida em inteira, caules e folhas, né? A qualidade desse material na época das águas e a qualidade desse material na época da seca, né? Observa que a planta ela cai na metade, né? A proteína diminui pela metade e a fibra aumenta aí coisa de 10 a 15% aí, então torna o material menos digestível e de pior qualidade, né? Então, observa que a seca ela tem um grande desafio aí para fazer o animal tornar o ganho de peso, né, aproveitando esse material impróprio para o consumo. E a exigência do animal, Danilo? A exigência do animal não muda, né? Então, assim, o animal, às vezes, ele está ganhando peso, sai das águas com um material de excelentíssima qualidade, suplementado, algumas vezes, e entra na seca. Às vezes, o cara quer cortar custo, né? Ou até mesmo não sabe fazer o manejo das pastagens ou a correção do suplemento. Então, esse animal, às vezes, tudo que ele ganhou na época das águas, ele começa a perder na época da seca. Então, para um animal ganhar 500 gramas na época da seca, esse animal tem que ingerir 753 a 956 gramas por dia de proteína bruta, né? Então, assim, fechar essa dieta não é fácil, né? Eu vou mostrar para vocês mais para frente aí o tanto que é difícil fechar essa dieta e essa exigência desse animal para ele ganhar 500 gramas na seca. Aqui é um BI de uma fazenda que a gente acompanha ela desde 2020, né? Então, a gente tem o ganho de peso dos animais nas primeiras águas, né? Observa que a gente tem ganhos aí de 700, 900, né? Na época das águas, e na época da seca a gente tem ganhos aí até mesmo negativo, né? Observa que a gente tem um buraco, né? Para a gente tampar aqui na seca, que começa ali a partir de maio, né? E encerra a partir de outubro, né? E na outra seca, dependendo do seu regime de chuva e da distribuição e do manejo, principalmente pensando na operação da fazenda como um todo, essa fazenda ela chega a ganhar metade do que ela produz na época das águas, né? Então, observa que na época da seca aí, a gente tem ganhos aí na ordem de 400, né, 420 gramas, e na época das águas a gente chega a ter ganhos até de 1 quilo aí, né, nos animais. Nos mesmos animais, com o mesmo manejo, com a mesma estrutura, né?
só porque o material ele fica impróprio para o consumo do animal. Então, a gente precisa atuar onde? A gente precisa atuar aqui, né? A partir de maio, a gente tem uma perda de desempenho, né? E esse animal, ele desce a ladeira na questão do desempenho, né? Então, se a lotação estiver alta ou subindo, e se a suplementação ela não estiver ajustada ou corrigida, a gente não consegue manter um desempenho aí de 400 ou 350 gramas na época da seca aí, né? Observa que a gente tem um outro buraco aqui para ser tampado, né? Essa é uma fazenda que trabalha com GMD médio aí de 621 gramas no 2022, só que na seca a gente teve aí o fundo do poço aí no agosto em 302 gramas, né? Ou seja, é praticamente a metade ou às vezes 30% do, né, do GMD da época das águas, né? Observa que em fevereiro aqui a gente teve GMD próximo de 1 quilo, né? Março 700 gramas, abril 800 gramas, né? E agosto aí 300 gramas, no setembro 445 gramas, então observa o desafio que é nascer. Mesmo manejo, mesma fazenda, mesmo estrutura física, ou seja, a fazenda não mudou nada, né? Ela só mudou o quê? A questão do clima, né? Que não tem como a gente correr. Aqui é uma fazenda no Goiás, mostrando também que a fazenda tem ganhos na época das águas de 900, 600, 500 gramas nas águas, né, 800 gramas. E na época da seca a gente tem também perda de desempenho em alguns meses do ano, né? Então, assim, nem sempre a gente consegue, né, diminuir essa perda de desempenho aí, chegando às vezes a ser negativa, né? E aí a gente começa a conversar da seca, toda vez que a gente conversa da seca, a gente escuta a questão do diferimento de pasto. Ah, eu vou diferir pasto. Para resolver a seca, nós temos que diferir pasto, né? E observa que esse gráfico mostra que quanto mais dias eu guardo comida em pasto diferido, maior é o índice de tombamento, né? Então, assim, eu estou guardando a comida que na hora que eu colocar o animal na época da seca para ser utilizado, esse animal vai pisar mais no prato do que comer ele, né? Então, assim, será que diferimento é o caminho, né? Será que isso é prático? Separar uma área da fazenda 120 dias, 100 dias e isolar ela por um tempo aí de 90, 100 dias, ficar sem produzir para me usar na época da seca? Será que esse é o caminho, né? Ou a gente precisa pensar de uma forma diferente, né? Então, está aqui uma área que foi tombada, né, quando os animais foram utilizados, e outra coisa que acontece é o animal come muito talo, né? Às vezes o cara não sabe diferir, difere na época errada e produz mais talo do que folha, né? Então, na hora que os animais entram, né, na verdade, às vezes é pior do que, né, uma estrutura de forragem aí sem o diferimento, né? Então, tomar muito cuidado com o diferimento de pasto mal feito, né? A gente escuta muito isso, né? Eu não faço o ferimento de pasto, utilizo muito mais outras estratégias que eu vou comentar aqui para vocês aqui ao longo da apresentação. Toda a minha base de cálculo, para a gente estar balizado, foi essa aqui. Então, um produto a 1% do peso vivo, eu trabalhei ele com preço de R$ 1,90 o quilo, 0,5% do peso vivo, R$ 2,00 o quilo, 1,03 aí no 2,20 o quilo, 1,01 no 2,50 o quilo e um mineral no R$ 4,00. Ah, Danilo, mas meu 0,1 é 1,90. Ótimo, bom demais. Só fazer sua conta, né? Então, assim, o importante aqui é entender como que é a dinâmica da conta e entender as estratégicas, né, que a gente tem para usar. Então, essa é a minha base de preço de insumo e o preço do boi que eu estou trabalhando aqui em toda conta é R$ 250, né? Para a gente estar alinhado aí. Ah, mas o boi aqui meu é 220. Faça sua conta no preço de 220. Né? Então, acredito que a gente precisa fazer a nossa conta e parar de copiar a conta do vizinho. Né? Estou entrando agora nas estratégias disponíveis, né? Nós já mostramos para vocês que a digestibilidade cai e o nível de proteína também cai. Então, o que a gente tem que fazer, né? O que a gente tem que primeiro colocar na cabeça na hora que a seca chega? A gente precisa entender que o rumen do boi, ele funciona com um nível de nitrogênio amoniacal, né? Com um nível de proteína basal, que gira em torno de 6% a 7% aí. Esse é o nível de proteína bruta que tem que estar girando em torno do nosso rumen, né? Então, toda simulação que a gente faz sem proteinado, a gente observa que o animal tem um ganho de peso negativo, né? Tem pouca produção de proteína microbiana. Se tem pouca produção de proteína microbiana, tem também baixa degradação de fibra, né? E quando a gente usa um proteinado, seja ele qual for, né, de baixo, alto consumo, a gente já começa a ter mais digestibilidade,
da fibra, a gente começa a produzir mais proteína microbiana. Com isso, o animal começa a ter ganhos positivos, né? Sai da perda de peso e entra no ganho de peso, né? Então, a primeira base nossa é entender que a gente precisa digerir essa fibra de péssima qualidade, né? Suplementando proteína, né? Que é um produto aqui sem proteinado, né? Esse animal, ele sem proteinado, ele perde 427 gramas na digestibilidade da fibra dentro do rumen aí, né? É na ordem de 30% a 40% de perda de digestibilidade aí. É muita coisa para um material que é muito duro, né? E com baixa digestibilidade. Então, pensando na lei do mínimo, foco é proteína. Quando entrar na seca, precisamos ajustar a proteína ruminal, ajustar a proteína das pastagens para esse animal digerir fibra, né? Então, na seca, o foco é primeiro a proteína, depois vem fósforo, energia, zinco, cobre, cobalto e outros elementos aí. Então, quando entrar na seca, o primeiro foco nosso é a proteína. Aqui mostrando uma vacada alimentada aí no inverno, né? Com 2 níveis de proteína no suplemento, um com 15%, outro com 30%. Observa que a digestibilidade da matéria seca foi maior quando eu suplementei com 30%. O consumo de forragem foi maior quando eu suplementei com 30%. A perda de peso foi menor quando eu suplementei com 30%. Com isso, o percentual de prenhez de minha vacada foi maior, mostrando a importância da suplementação proteica na época da seca no ambiente de cria, né? E aí a primeira estratégia que a gente precisa pensar para quem tem vaca é que as vacas que emprenham no março e no abril, elas vão entrar com gestações de 1, 2, 3 até 6 meses dentro da seca, né? No maio a setembro, que são as pastagens nossas que estão, né, no período seco aí, são as pastagens de baixa digestibilidade com alta fibra. Com isso, a gente tem que pensar nesse gado para a gente suplementar, principalmente pensando nas fibras ou na miogênese que acontece dentro do feto aí, pensando no bezerro, né? Na desmama, pensando na produção, pensando no ganho de peso desses animais na recria ou na engorda, né? Então, assim, a primeira dica é o que você está fazendo na sua vacada que emprenha no final, né? Ah, Danilo, eu estou fazendo um cruzamento industrial, excelente opção, né? Ah, Danilo, eu estou suplementando nelas com ureado. Ah, não, essa vacada que emprenha no final, eu entro com 0,1 nelas. Então, assim, nós temos que pensar na estratégia dessas vacas que emprenham no final da estação de monta para a gente manter um ganho de peso desses animais ao longo da recria, da engorda deles, né? Qual é o consumo de um animal na recria, Danilo? Está aqui, ó, animais de 210 a 390 quilos, com peso médio de 300 quilos. Se for um mineral, vai lamber 60 gramas. Se for um 0,1, vai lamber 300 gramas. Se for um 0,3, vai lamber 900 gramas. Se for um 0,5% do peso vivo, vai lamber 1,5 kg. E se for 1% do peso vivo, vai lamber 3 kg por dia, né? Na engorda, a mesma conta, pensando num peso médio de 465 quilos. Se for um mineral, vai lamber 93 gramas. Um 0,1, 465 gramas. Um 0,3, 1 kg, 395 gramas. 1,5% do peso vivo, 2 kg, 325. E se for 1% do peso vivo, 4.650 quilos, né? 4 kg, 650 gramas. Então, esse é o consumo de todos os produtos que a gente está trabalhando aqui. Quanto que esse animal tem que ganhar para pagar a nutrição? Então, essa é a primeira conta que a gente tem que fazer, né? No mineral, 29 gramas para pagar a nutrição. No 0,1, 90 gramas, né? Para pagar a nutrição. No 0,3, 188 gramas. No 0,5 do peso vivo, 298 gramas. E no 1% do peso vivo, 609 gramas. Então, a primeira conta é: se eu subir a escada da nutrição, qual é o ganho de peso que esses animais têm que ter para pagar a conta da nutrição? Que é o famoso ganho adicional aí em relação a onde que eu estou. Se for na engorda, né? A gente pensa no mineral, o animal tem que ganhar 45 gramas para pagar. No 0,1, 140 gramas, né? No 0,3, 291 gramas. E no 0,5, 461 gramas. E no 1% do peso vivo, quase 1 quilo para pagar a conta. Então, assim, qual é o meu GMD, o meu ganho de peso na época da seca, né? Do jeito que eu tô. Ah, do jeito que eu tô, Danilo, hoje eu tenho um ganho aí de 200 gramas. Pronto. Então, se você tem um ponto de partida, você sabe calcular, né, o que você vai gastar e o que você vai ganhar em relação a esse ponto de partida. Se você não tem um ponto de partida, você vai viver de sonho, né, ou de ilusão.
Então, na minha opinião, tudo que você fizer, na minha opinião, você não vai conseguir comparar nem se você evoluiu ou se você está fazendo certo. Quanto que custa isso por mês, né? Se o mineral for R$ 4,00 o quilo, naquele consumo na recria vai me custar R$ 42,20 por cabeça mês, colocando um operacional aqui de R$ 35,00 por cabeça mês. Aqui já está com a conta do operacional. R$ 57,50 por cabeça mês no 01, R$ 94,40 no 03, R$ 125,00 por cabeça no 0,5% e R$ 200,00 no 1%. Então, assim, como é que está meu caixa? O meu caixa aguenta? Essa é a outra pergunta que a gente tem que fazer na entrada da seca, né? Não adianta nada eu entrar no 1% do peso vivo com caixa de minha fazenda estourado. Então, assim, para mim sair do mineral e ir para o 01, qual é o meu desembolso até eu vender o boi? Eu preciso entender isso. Por quê? Porque eu vou sair de R$ 42,00 por cabeça mês e vou para 57. Isso vai afetar meu caixa, né? Eu não consigo vender o boi no mês seguinte. A gente tem que pensar que pecuária, pessoal, é uma atividade de ciclo longo, né? A gente demora 2 a 2 anos e meio para vender um boi quando a gente compra, né? E a gente gasta até realizar a venda e fazer o caixa para tocar a operação. Então, o caixa é fundamental para mim entender. Outra conta é na engorda, né? Eu tenho um custo no mineral de 46 e posso chegar até R$ 300,00 por cabeça mês no 1% do peso vivo, né? No 01 eu chego no 69,88, no 03 nos R$ 127,00 e no 0,5% em R$ 174,00. Então, meu caixa está pronto para me engordar meu boi? Né? Essa é outra pergunta que você tem que fazer ao longo, né, da sua operação na época da seca. A gente trabalhou com esse desempenho, né? É o desempenho que a gente acredita, é uma fazenda que a gente tem as coisas muito organizadas nela. Então, assim, ó, aqui é um N de 8.200 animais. A gente trabalhou na época da seca, no 2022, com 430 gramas. Né? Esse foi nosso ganho de peso na época da seca, oscilando aí no maio de 652 gramas e terminando no outubro aí de 379 gramas, tendo o fundo do posto no agosto em 250 gramas aí, né? O rosinha aqui é a pluviometria, que é uma coisa que a gente gosta também de monitorar. Por quê? Porque influencia na produção de folha, né? Toda vez que a gente tem chuva, se a gente tem temperatura, como a gente está num país tropical, né? Às vezes a intensidade dessa produção de folha em lugares que têm invernos mais acentuados é menor, mas a gente precisa monitorar a chuva, porque vai produzir broto. Toda vez que chove na sua fazenda, né, tem o comentário, nossa, choveu ontem, amanhã está verdinho. Né? Seja no junho, seja no agosto, seja no dezembro, né? Existe a produção de folha porque nós estamos num país tropical. Essa é uma fazenda que a gente compara muito proteinado com 0,3, a ração aqui é um 0,3, né? São 9.132 pesagens, né? Então, observa que, às vezes, tem momentos que o 0,3 descola mais, né, do que o 0,1. E tem momentos que o 0,3 e o 0,1 são bem próximos, né? Ah, Danilo, por que essa diferença? Quantidade de folha, né? A folha que manda no desempenho. Por quê? Porque 101, 5% do consumo do animal é o suplemento, 95% do consumo do animal é folha, é capim. Então, quem manda no resultado é a oferta de folha, né? Então, a gente tem que pensar muito que suplementos de baixo consumo, né, é muito influenciado pelo manejo de pastagens. E isso está muito evidenciado aqui na matemática do 0,1 e do 0,3. Danilo, ganho de peso de 470 gramas no 0,1 e 635 gramas no 0,3. O 0,3 paga a conta? Né? Na matemática nossa, se a gente voltar aqui para trás, né? Tá muito fácil fazer essa conta. Ó. Não engorda, se o 0,1 para pagar a conta é 140 gramas e no 0,3 para pagar a conta é 291 gramas, a diferença aqui que vai dar por volta de 150 gramas é a diferença, né, que tem que dar no mínimo para empatar a conta do 0,3 para o 0,1. Né? Se a gente está obtendo desempenhos acima de 150 gramas, né, a gente está com a matemática aproximadamente bem estruturada, né, ganhando um pouco, mas deixando de perder. Então, qual é o momento de usar o 0,3? Qual é o momento de usar o 0,1? Né? Então, a gente precisa entender isso ao longo das suas fazendas e pesar o animal para entender a sua matemática. Como é que fica o custo da roupa produzida, né, na recria, no mineral, considerando 150 gramas, né, que muitas fazendas esse ganho aqui é negativo,
mas eu considerei 150 gramas, a gente vai produzir um arroba de R$ 281 na época da seca, né? Se eu pensar num boi hoje de 250, eu estou tomando R$ 30 por arroba, né, produzida na época da seca, se eu trabalhar com mineral. No 01, Danilo, considerando o ganho de peso de 430 gramas, a gente vai produzir aí um arroba de R$ 133. Então, se o boi tiver 250, eu estou ganhando R$ 120 por arroba produzida. No 03, a gente já vai ter uma arroba produzida de R$ 157 na recria, considerando um ganho de peso de 600 gramas. No 0,5%, a gente vai ter aí R$ 178, né, considerando um ganho de peso de 700 gramas. E no 1% aí, um custo da arroba produzida na ordem de R$ 206 aí, né? Então, assim, observa que essa conta em algumas regiões já está bem apertada, né? Tanto os 0,5% quanto o 1% na recria. Lembrando que aqui é um peso médio de 300 quilos. O custo da arroba produzida não engorda. Como é que fica no mineral? Se o animal ganhar 150 gramas, olha o custo da arroba produzida no mineral de um boi de 15 arroba entrando na seca. R$ 307. Né? Um 01 já traz essa arroba produzida para R$ 162. Um 03 já está quase inviabilizando em algumas regiões, se tiver 600 gramas, R$ 211. E 0,5%, né, a 1%, chegando na ordem de R$ 250 a R$ 300 aí. Em alguns lugares a gente não tem mais esse preço do boi. O lucro por arroba e o ponto de equilíbrio, né? Então, assim, na recria hoje, a gente tem um 01 na época da seca aí, entregando R$ 116 aí de lucro por arroba produzida, e temos um mineral aí no negativo aí em R$ 31. Né? E o ponto de equilíbrio é 230 gramas. Então, assim, para a gente trazer um proteinado de 0,1 na época da seca ficar viável, é muito fácil, né? Eu gosto de brincar com alguns clientes ou com algumas pessoas que me conhecem, e, na minha opinião, o 0,1 é o produto do brasileiro, né? Porque gasta pouco e ganha muito, né? Então, assim, mineral, na minha opinião, é uma máquina de datilografia, né? Quem está ainda trabalhando com mineral nas fazendas é a mesma coisa de pegar uma máquina de datilografia para mandar né, uma mensagem para a namorada, mandar uma mensagem para alguma outra pessoa que ele achar, né? Na minha opinião, o mineral ele está afadado ao desuso. Né? O 03 hoje, né, com lucro de R$ 92 aí na recria, é uma conta que eu estou muito interessado em fazer esse ano. Estou tentando convencer alguns clientes a trabalhar com 03 na recria, porque eu não tenho deságio e eu preciso acelerar esse bezerro em 200 gramas a mais, né, nessa seca. Porque eu vou mostrar mais para frente para vocês o impacto que tem 200 gramas a mais, né, na seca de um bezerro. O 0,5% do peso vivo deixando aí R$ 71 com ponto de equilíbrio de 500 gramas e 1% do peso vivo, o animal tem que ganhar 824 gramas na seca para deixar um lucro aí de R$ 44 por arroba. A engorda, a conta está bem apertada porque o animal consome mais e nem sempre o desempenho de suplementações na época da seca, principalmente de baixo consumo, elas são interessantes, né? Mineral aí deixando um prejuízo aí de R$ 57, né? Então, a turma que vai entrar com boi pesado na época da seca no mineral, ficar atento, né? Com isso, eu acredito que vai começar a comer mais ainda a margem do projeto dele. Se entrar no 01, já começa a entregar uns R$ 87 aí por boi, por arroba produzida na época da seca, com ponto de equilíbrio de 280 gramas. Né? No 03 é 508 gramas para pagar a conta, entregando R$ 38 aí por arroba produzida. No 0,5% do peso vivo já é um empate técnico, né? 698 gramas aí, e 1% já começa entregando prejuízo aí. Observa uma coisa, se você entrar na seca com a suplementação de alto consumo e essa arroba cair 10, 15 reais, que é o que está acontecendo aí, olha o tanto de ré ou de prejuízo que você toma, né? Que é outra coisa que a gente gosta de ensinar, né? Cuidado com suplementação na engorda, sem trava, sem saber o preço que você vai vender desse animal quando você encerrar a operação do trato. Então, somando todos os projetos aí, né, todas as suplementações, mineral 01 e 03, observa que a gente tem um problema aqui. A partir de agosto, a gente começa a produzir arrobas mais caras do que a gente vende, né? E aí, no geral, a gente tem um mineral com arroba produzida no R$ 245 ao longo da seca, ou seja, empate técnico ou um prejuízo operacional, dependendo do preço do seu boi. Um Protec 01 produzindo uma arroba na casa dos R$ 175,
e um 0,3 produzindo uma arroba na casa dos R$ 207 aí, mostrando que a conta do 0,3 na seca ela é bem apertada também, né? Então, a gente precisa entender, né, que a seca ela é um grande vilão da nossa operação pecuária, mas existe soluções, né? Aqui é para exemplificar também o lucro por arroba, né? Então, a gente precisa entender que o lucro por arroba do mineral é praticamente R$ 29, ou seja, se a arroba do boi seu cair R$ 2 ao longo da seca, você perde toda essa margem. O lucro por arroba produzida do 0,1 chega na casa dos R$ 449, ou seja, você consegue ganhar dinheiro na época da seca com essa suplementação. E o 0,3 ele se torna interessante também, porque ele entrega R$ 257 por arroba produzida aí, né, no geral da época da seca. Lembrando que o setembro e o agosto são 2 meses bem problemáticos aí, que às vezes nem o 0,1 consegue produzir, né, arrobas do modo positivo. Então, encerrando a suplementação, vamos entrar agora nas questões das gramíneas, né? Então, assim, o que a gramínea nos mostra? Esse aqui é uma gramínea na entrada, observe com mombaça aí com 13% de proteína bruta na entrada, e quando a gente tira o gado na saída do piquete, essa proteína ela cai para 6,5. Então, observa que mesmo em fazendas de pastejo rotacionada, a gente tem uma oscilação na proteína bruta na entrada ou na saída do piquete, né? Observa aqui que o quicuio, né, ou medícula, na entrada tem 4,89% de proteína bruta, ou seja, o quicuio, com manejo, pastejo rotacionado, tem adubação, não consegue movimentar rumen, porque não fornece 6 a 7% de proteína bruta. Então, fazendas que têm o quicuio ou medícula como composição de forragem, ficar muito atento, porque vai exigir de suplementação proteica o ano inteiro, e na seca mais ainda, né? O braquiarão, né, entrando aqui com 10, né, braquiarão entrando com 10, com 9, e saindo o braquiarão com 7,5, e braquiarão saindo com 3,6 também. Então, observe que o braquiarão também oscila muito, né? Mostrando a importância aí da escolha da gramínea para as questões das suplementações e para vencer a época da seca. Isso aqui é a altura de entrada e saída, né? Pensando num consumo de 2% do peso vivo, o que esse animal consome de proteína. Observa que o mombaça é um alimento muito proteico na entrada, então praticamente não precisa de nenhuma proteína a ser fornecida na entrada, mas na saída ele exige que a gente suplemente 358 gramas de proteína nesse animal. O medícula na entrada e na saída precisa ser suplementado, o braquiarão precisa ser suplementado também na entrada e na saída, né? Quais suplementos para a gente atuar nessas gramíneas? Então, um 0,1, se eu tiver uma pastagem de mombaça bem manejada, um 0,1 consegue resolver meu problema na entrada, mas na saída eu vou ter que ir para no mínimo 0,3. Um medícula, só 0,3 resolve o problema dele, né? Por quê? Porque nem na entrada e na saída eu consigo atender a exigência, né? Ah, Danilo, mas meu pasto aqui, eu analisei ele, deu um medículo aqui de 8% de proteína bruta. Bom demais. Faça a sua dieta baseado ao que você analisou dentro da sua fazenda, né? Isso aqui é uma fazenda específica, mostrando para vocês que existe a variação também na entrada, na saída, e por fase e por tipo de gramínea, né? Então, queria exemplificar dessa forma. Então, tomar muito cuidado quando a gente acha ou trabalha com médias ao longo do ano. Aqui é uma fazenda que a gente tem um controle por gramínea também, um dado muito interessante é que os pânicos, na época da seca, a gente tem os piores desempenhos, tanto em lotação quanto em ganho de peso, né? E os braquiaras, eles têm os melhores desempenhos, né? Eu mesmo gosto muito de um pasto hoje de MG5, né? Um pasto que a gente trabalha com lotações bem agressivas nele, né? Tanto nas águas quanto na seca. Só que é um pasto que precisa ser muito, mas muita atenção no manejo dele. Mas eu queria mostrar para vocês o que o pânico, na época da seca, chega a ter 200 gramas a menos de desempenho do que um braquiara bem manejado. Entrando na lotação aqui, a gente precisa entender que o gráfico de Mott aí bem famoso, né? À medida que eu vou aumentando, né, a questão do super pastejo, eu vou perdendo desempenho individual, né? Então a gente chega um momento que a gente precisa escolher se a gente quer ganho por área ou se a gente quer ganho animal.
Na época da seca, não tem como você pensar em ganho por área, porque você não tem clima suficiente para aumentar a sua produção de forragem, então você tem que privilegiar o quê? O ganho por animal. Então, se você tem que privilegiar o ganho por animal, é muito simples. Você tem que entrar a época da seca com lotação mais baixa, que é muito bom para o caixa, muito bom para o custo e muito melhor para a fazenda, né? Então, nessa continha besta que eu fiz aqui, imagina uma fazenda com 500 hectares de área efetiva de pasto. Ela tem, hoje, 650 animais, com peso médio de 495 quilos da boiada toda, com 715 UA, com a taxa de lotação atual de 1,43. Ou seja, se essa fazenda entrar na seca com 1,43, ela vai terminar a seca com 1,6. Então, ela vai diminuir sua oferta de forragem, vai diminuir a sua qualidade de forragem e você ainda vai aumentar a pressão de pastejo dela. O que vai acontecer com o ganho individual? Vai cair de forma muito abrupta, né? Então, se eu fizer uma venda no maio de 300 animais, catando a cabeceira, os animais mais pesadão, porque Danilo já me mostrou lá atrás que a conta do boi na engorda, na seca, é pior do que da recria, né? Então, eu vou vender 320 UA, vou repor os 300 animais de 210 quilos, porque eu vou manter o mesmo número de cabeças, mas eu vou abaixar em 180 UA a lotação. Ou seja, a venda ela é estrategicamente importantíssima para me ajustar a lotação do meu projeto, mantendo o meu número de cabeças, né? Então, uma área efetiva de 500 hectares, com 650 animais, com 715 UA, eu diminuo 180 UA, comprando e vendendo, eu baixo minha lotação em 1,07, ou seja, estou pronto para me entrar a época da seca, né? Então, eu estou com 1,43, fiz a venda, baixei para 1,07, mantendo 650 animais dentro da minha fazenda de 500 hectares. Com isso, eu baixo o peso médio, por quê? Porque eu diminuí em 120 quilos de peso médio, né? Eu vou ter 535 A vezes 450 quilos dividido por 650 animais, eu vou ter 370 quilos de peso médio, né? 370 quilos de peso médio contra 495, o que vai acontecer com o consumo de suplemento da minha fazenda? Vai diminuir. Então, se essa fazenda ela tem um custo fixo de R$ 35 por cabeça, ela tem que ter 22.750 todo mês para pagar as contas dela. E a nutrição, com a boiada de 495 quilos, eu estava gastando 24 mil de nutrição todo mês nessa fazenda. Se eu baixo o peso para 370 quilos, eu trago o consumo para 370 gramas. Com isso, eu abaixo o meu custo nutricional mensal para 18 mil. Eu saio de um custo cabeça mês de 72 e caio para 62. Ou seja, baixei lotação, fiz caixa com a venda, abaixei o peso médio e abaixei o consumo de suplemento, influenciei no custo cabeça mês da minha fazenda. Então, a decisão de venda, pessoal, diminui 25% na lotação e diminui 13% no meu custo cabeça mês e diminui 13% no custo da minha arroba produzida também. Então, observa, né, a importância da venda num projeto. E quando a gente roda nas fazendas, a gente vê muito cliente fazendo o quê? Não vou vender, não, porque eu estou esperando o preço melhorar, né? Olha o tanto de prejuízo que você traz para dentro do seu projeto com a decisão sem fundamento nenhum. Outra tecnologia para aumento de lotação é um rotacionado, né? Então, assim, aqui é uma fazenda, né? Fazenda com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisões, e aí depois a gente tornou ela toda rotacionada, né? Na minha opinião, a tecnologia do futuro é o adubo do futuro, é cerca. Precisamos investir mais em divisões de pastagem, porque o capim é a comida mais barata do boi, só que a gente tem que colher esse capim de forma eficiente. Está aqui uma praça, né? A gente está testando muito essa tecnologia no Maranhão. A fazenda com pastejo contínuo trabalhou 1,6 UA por hectare em 2022 e os pastejos rotacionados sem adubo já está mostrando 2,2 UA por hectare, né? Então, para mim diluir custo fixo, aumentar a lotação, aumentar a remuneração do capital empatado, eu vou ter que aumentar a lotação do meu projeto, né? E uma das tecnologias é cerca, não tem jeito a gente correr disso.
E a lotação é influenciadora da margem, né? Isso aqui é os projetos do Maranhão que a gente acompanha, né? Observa que as fazendas que trabalhou com 2,3, 1,3 e 1,4 de lotação contra as fazendas de 0,8, 0,9 e 0,8 obteve maiores margens, né? Então a lotação está em influência direta na margem dos nossos clientes, né? Não tem como a gente abrir mão de lotação. Então, como ajustar essa lotação, Danilo, para mim entrar na época da seca bem justo, ganhando dinheiro, né? A gente tem que pensar que a arroba do boi ela tem oscilado muito, né? Nos últimos 2 anos, então, essa oscilação ela foi frenética e deixou, às vezes, a gente rico e pobre na mesma semana, né? Então, hoje, a relação de troca boi-bezerro está interessantíssima, né? A gente estava com essa relação de troca aí no início de 2022 bem comprometida, e agora nós já estamos com essa relação bem descolada aí, né? Então, assim, por que engordar um boi e não colocar um bezerro no lugar na época da seca, né? Então, assim, já mostrei para vocês aí a influência que tem dentro do projeto na época da seca. Pensando na China exige um boi de 30 meses, então eu vou ter que ter uma aceleração do meu rebanho para mim não perder prêmio, né? Em algumas regiões aí, esse boi China varia de 30 a 40 reais no boi comum, né? Pensando num boi de 18 arroba aí, são 630 reais, né? Que eu estou deixando de colocar para dentro do meu projeto. E num animal de 14 arrobas aí, esses 630 reais chega a corresponder a 45 reais por arroba. Então, será que 45 reais por arroba dá para me pagar ICM, dá para me pagar frete, para me mandar os boi para um boitel, em vez de eu ficar com os boi na época da seca, né? Cada um tem sua conta e seu raciocínio, né? Então, representa 2,5 arrobas comerciais, ou seja, a China ela coloca 2,5 no seu boi só de você ter ele. Então, será que compensa eu levar esse boi de 18 para 20, sendo China, né? Ou de 17 para 19, né? Sendo que a China já me dá 2,5. Se a gente considerar um ganho de peso, pessoal, de 430 gramas na época da seca, ou seja, a China me entrega 180 dias. Praticamente a seca toda está paga pelo boi China. E aí a gente vê muita gente engordando um boi de 14, 15 arroba na época da seca, sem estratégia nutricional, e quando vende as boi, vai vender as boi em março, perdendo o prêmio China em algumas regiões. Ou seja, é uma tragédia fazer isso, porque você massacra a sua fazenda, desembolsa dinheiro com ração, chega na hora você perde o prêmio China porque o boi seu ficou velho, né, dentro do seu sistema de produção. Pensando num boi aqui de 14 arroba, no mineral, entrando em maio com esse animal chega no final de dezembro com 16,45 arroba, né? Esse animal é um animal que no final da seca você corre o risco de perder China nele, por conta de dentição e por conta de idade, né? Então é melhor perder China ou terceirizar essa engorda, né? E no final dessa operação, no mineralzinho aí, vai sobrar 0,97 arroba, ou seja, vai sobrar R$ 250 num boi de 16,45 arroba aí, né? E o que isso representa na lotação dentro do meu projeto na época da seca, né? Pensando num boi no 0,1, né? Esse animal no 0,1 ele já vai chegar lá na 18,34 arroba no dezembro, é um animal com possibilidade de venda. Eu posso perder metade do lote China, considerando a idade, mas sobra para mim já 2,11 arroba, né? Com mais 50% de China. No 0,3 eu já adianto 2 meses, né? Então, assim, em outubro esse animal já está pronto, com 18 arroba e meia. Eu tenho 100% de China e sobra 1,5 arroba para mim. Então, assim, é 50% de China a mais em relação ao 0,1, cobre a conta, né, do gasto a mais que eu posso ter no 0,3. Então, assim, eu preciso saber se esse animal meu de 14, 15 arroba tem prêmio quando eu termino a engorda. Ah, Danilo, eu não tenho China, então sua conta é essa aqui, ó. Se você não tem China e vai deixar ele no proteinado, né, você vai chegar ganhando 2 arroba no final da seca nesse animal. Mas não pode deixar esse animal aqui no mineral, né? Massacrando sua fazenda, vai chegar na seca às vezes com 16 arroba e vai sobrar 1 arroba para você aí e olha lá. Então, outra estratégia é a gente usufruir do mercado, né? Então, assim, tá aqui um boi no mineral, um boi no 0,1 e um boi no 0,3, né? Esse boi no mineral vai chegar com 34 meses no final da operação, ou seja, vai me dar um lucro de R$ 243 com 34 meses, perdi prêmio. O boi no 0,1, ele vai me entregar R$ 572 de lucro, né? Com 32 meses, perdendo aí 50% de China, né?
E um boi no 0,3 aí vai me deixar R$ 464 de lucro, com China podendo chegar nos R$ 648, né? E com 30 meses, né? Uma rentabilidade em relação ao que eu investo de 110% e o mineral de 66% em relação ao que eu gasto, né? Então a gente precisa entender como que a gente vai trabalhar na época da seca. Se tem China, se não tem, se a lotação vai aumentar na seca, qual é o tipo de suplemento que eu vou utilizar. Então, essas são as dicas que a gente está tentando trazer para vocês. 0,3 do peso vivo com China viabiliza. Mineral na seca, na minha opinião, é pior que boitel. Se você vai trabalhar um boi de 14 arroba na seca, leva esse animal para um boitel, terceiriza essa engorda, ganhando dinheiro, folga sua fazenda, porque sua fazenda na época da seca vai estar muito melhor do que o ano passado. 0,1 na seca, perde 50% do China, né? Então, assim, o 0,1 ele é extremamente viável, mas eu perco um pouco de dentição e de idade, porque eu não consigo acelerar esse animal 2 meses em relação ao 0,3. Aqui é a conta da seca, né? Então, aqui é um ciclo produtivo de 585 gramas de média nas águas e 125 gramas na seca. Essa fazenda vai produzir 4,7 arroba por animal por ano. E se eu levar essa seca, pessoal, para 320 gramas, eu começo a produzir 5,7 arroba por animal. Já começa a chegar nas 6 arrobas por ano, né? Lógico que eu preciso evoluir nas águas, mas eu mantive o mesmo desempenho da época das águas aqui, porque nós estamos falando de seca. Então, esse animal, se eu comprar ele ou desmamar ele com 6 arrobas, ele vai chegar com 36 meses, com 20 arrobas, perdi China no animal por conta de 200 gramas na época da seca. Se eu pegar esse animal com as mesmas 6 arrobas ou comprar ele com 6 arrobas, eu trago esse animal para 20 arrobas com 30 meses, né? Então, trocando em miúdos, eu saio fora do boi sanfona, né? Eu não tenho mais boi sanfona na minha fazenda. Com isso, eu faço uma conta muito simples, né? 200 gramas a mais na seca representa 6 meses a menos de permanência do animal na minha fazenda. Então, assim, olha a importância que tem 200 gramas na época da seca. Eu faço premiação China, eu aumento minha produtividade, eu aumento minha lotação, eu ganho mais dinheiro, eu vendo mais. Então, assim, olha a importância de 200 gramas na época da seca. Uma outra conta que eu gosto de fazer é engordar o boi. Vamos engordar o boi. Esse boi está com 18 arroba, não vou vender porque eu estou esperando preço e vou levar ele em 20 arroba, né? Então, um boi hoje de 4.230, né? 18 arroba. Se eu levar ele para 20 arroba, ele vira um boi de 4.700, né? Se eu tratar esse boi no proteico, ele vai sobrar R$ 108 para mim, ou 270 no final da operação, R$ 108 por mês e R$ 270 na operação, com 2 meses e meio. Se eu tratar ele na ração, ele vai sobrar R$ 97 por mês ou R$ 194. Se eu dividir esses R$ 194 por 20 arrobas, vai sobrar R$ 9,70 por arroba. Se a arroba do boi, do início que eu começo o trato ao final, cair R$ 10, tudo que eu gastei, eu não ganhei nada. Olha o risco da operação, né? Então, se eu fazer uma venda direta desse boi, eu tenho R$ 4.230 hoje nele, na 18 arroba, troco no bezerro e venho trabalhando o bezerro. E se eu trocar em bezerro, Danilo? Então, se eu pegar esse animal de 4.200 e comprar um bezerro aí de 1.590 no mesmo período, né, de 2 meses e meio, sair de 6 arrobas para 8 arrobas, olha a margem que eu trago para o meu projeto. Eu saio de uma arroba vendida de R$ 9,70, R$ 13 por arroba produzida e vem com uma margem de R$ 130 a R$ 118 por arroba produzida. Então, agora não é a hora da gente insistir na engorda. Agora, a pasto. Agora é a hora da gente trocar nossas arrobas pesadas em bezerro. E com isso, a gente faz alguns tratos na época da seca desses bezerros, que eu já mostrei para vocês que o 0,1 é obrigatório e o 0,3 começa a ser uma conta interessante na época da seca nos bezerros. Então, o que eu ganho no boi pesado hoje? R$ 9,70 a R$ 13 por arroba vendida. E se eu trocar no bezerro, eu ganho R$ 118 a R$ 136 por arroba produzida, né? Eu não consigo nem calcular tantos por cento que dá a mais aí. Eu acho que vai dar uns 1.000% a mais aí se eu trocar esse boi pesado num bezerro o mais rápido possível na entrada da seca. Então, a frase aqui é o seguinte: direção é muito mais importante que velocidade. Eu vejo muito uma conversa aí nos bastidores que eu quero acelerar meu boi.
meu boi engorda demais. Eu vou botar meu boi para engordar. Mas nem sempre direção é mais importante do que velocidade. Tem muita gente rápida indo para lugar nenhum, né? Então, tomar muito cuidado com isso. Então, a gente, para pensar em toda estratégia, né, a gente não pode esquecer que tudo que eu for implantar na minha fazenda, eu preciso de ter um líder, eu preciso de ter ferramentas. Hoje nós estamos na era da tecnologia, tem muita ferramenta disponível para a gente gerenciar nossos projetos, e eu tenho que ter conhecimento técnico, pessoal. Eu vejo muito dono de fazenda e produtor nutricionista, sabe? Eu vejo isso aí numa rotina muito forte, grande, e você está brincando com o seu maior custo, né? Então, a gente precisa ter conhecimento técnico para a gente trabalhar, né? Ter um líder para executar e ter ferramentas para a gente monitorar. Para a gente encerrar aí, para a gente ir para as perguntas, que eu acho que é o grande lance aí desse web, né? A gente tentar responder alguns questionamentos, né? As considerações finais é a seguinte: planejar antes de implantar a técnica, principalmente a área de custo e logística de distribuição. Às vezes o cara não tem nem logística para distribuir mineral e nem área de custo para o mineral e já está querendo fazer 1% do peso vivo. Quer fazer um semi-confinamento, Danilo. Você não tem nem coxo para mineral. Tomar muito cuidado com isso. A seca é o grande vilão do desfrute e do custo da roupa produzida. Já mostrei isso para vocês. A seca, às vezes, rouba todo o meu lucro da época das águas e não deixa eu girar meu estoque. Meu estoque fica enganchado, né? Porque eu fico, às vezes, tentando lutar contra a natureza. Aumento de lotação não é mais uma demonstração de eficiência, e sim um motivo de sobrevivência. A gente tem que pensar que lotação, hoje, é um motivo de sobreviver dentro do negócio, né? A seca transforma um boi China em um boi comum. Às vezes você está ali, em maio, com boi China, e a sua ineficiência da época da seca, quando você vende esse boi lá em março, esse boi é comum, porque ele ficou velho dentro do seu sistema de produção. Tomar muito cuidado com isso, que isso hoje é R$ 630 em algumas regiões. Grandes oportunidades hoje na recria. A gente está vendo hoje uma reposição bem frouxa, então a gente precisa pensar nessa reposição. Para que lutar com o preço do boi gordo, sendo que o bezerro está barato, né? Cuidado com isso. Atenção na engorda do boi. Estou vendo boi comum aí virando boi, né? O cara pensando em trabalhar um boi comum com um mercado altamente frágil. Será que não é melhor terceirizar essa engorda e trabalhar uma recria bem feita? E suplementação mineral hoje é uma máquina de datilografia dentro da sua fazenda, né? Se você está hoje no suplemento mineral, tomar muito cuidado, porque você está operando com a máquina de datilografia dentro do seu sistema. Não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, e sim as mais suscetíveis a mudanças. Então, nós vamos precisar mudar, né? Hoje a pecuária de corte está muito dinâmica, eu tenho conversado isso com todas as pessoas que eu trabalho. Às vezes essa palestra, essa apresentação hoje, né, dia 2 de maio, aí, às vezes daqui 3 meses ela está toda, né, defasada. Então a gente precisa sempre estar de olho nas mudanças, né? E nunca comece um projeto sem checar seus recursos, gente, né? Cuidado, né? Às vezes você vai se frustrar, às vezes você vai trazer muito prejuízo para o seu sistema, entendeu? Então observe o fluxo de caixa, observe a sua estrutura, observe como que você está hoje e conheça os seus números do jeito que você está hoje. Essa é a nossa estrutura hoje no Nordeste. Temos técnicos hoje no Maceió, no Salvador, em Teixeira de Freitas, Eunápolis, Vitória da Conquista, e no Maranhão, em Imperatriz. Estamos bem distribuídos aí no Nordeste aí, né? Então, estamos prontos para atender, graças a Deus aí a todo mundo, com um curso de logística bem interessante, né? E muito obrigado, esse é meu contato, né? Satisfação enorme estar aqui. Já vi que algumas pessoas mandam umas mensagens no chat. Estou à disposição de vocês, que eu acho que o bacana agora é a gente tentar conversar e responder alguns questionamentos. Muito obrigado aí, pessoal. Satisfação. Show de bola, Danilão. Parabéns aí pelo momento, muito prático, muito número, né? Eu acho que é o que a turma precisa criar o hábito, né, de analisar e não só sentimento, feeling, muito legal. O pessoal no chat aí te parabenizando. Danilão, você interrompe a sua aí só para um recado rapidinho, depois eu volto para você e para o Paulo Eugênio. Quem já está aí com a gente, tá na escuta, Paulinho? Ok.
Bom demais. Pessoal, o Paulinho eu já apresentei ele lá no início, né? O Danilo responsável aí por toda a parte da consultoria na região Nordeste, e o Paulinho responsável, Paulo Eugênio, por todas as ações do ensino, da consultoria, todas as soluções ligadas à pecuária de corte do Reagro. Vai participar com a gente desse momento de discussão. E para quem chegou agora na sala, pessoal, ou esteve, entrou aí durante a fala do Danilo, todas as perguntas, qualquer questionamento com relação à fala dele, por gentileza, direcione na caixa QIA, de perguntas e respostas, question and answer. De lá, nós vamos direcionar para o Danilo e para o Paulinho, tá ok? Fique à vontade. Enquanto vocês mandam as primeiras, já tem algumas perguntas, a gente vai selecionar. Eu queria passar um recado rapidamente para vocês, trazendo aí o conceito do Reagro, né, como uma empresa de educação para o agronegócio, 100% ligada ao agro, e que transforma as pessoas por meio de conhecimento, mão na massa. Em todas as nossas ações, a gente quer trazer o que vocês viram aqui hoje, que vocês vão ver agora nos momentos da pergunta, que é realmente as nossas experiências em centenas de fazendas hoje do país, pensando sempre em entregar resultado consistente, pensando realmente na sustentabilidade, né, no lucro das fazendas. Então, é isso que nos move aí no dia a dia. E sempre focado nesses 4 pilares, tá, pessoal? O grande foco é o resultado de vocês, é o resultado do nosso cliente, mas para isso, nós valorizamos a ciência. O Danilo não trouxe nada aqui que tirou do bolso, da cartola, né? Tudo isso está embasado em ciência, estudos, pesquisa, trabalhos atuais, um compromisso com a aplicabilidade, que é pegar essa informação e fazer ela rodar nas fazendas, né? E a responsabilidade de tomar decisão baseada em dados. Há poucos dias nós escutamos de um dos gerentes de área do Reagro, setor, falando que é isso que nos trouxe até aqui, né? São 20 anos de trabalho, trazendo muita informação aplicável e muito número, contribuindo aí para vários setores do agro. Algumas pessoas perguntaram no chat, pessoal, se vai ficar disponível. Sim, ficará. Em poucos dias, em uma semana, esse webinar estará disponível e todos os outros que já aconteceram na área de corte, gestão, pecuária de leite, agricultura, estão disponíveis na nossa página do YouTube. E além dos webinars, tem uma série de materiais por dentro do ensino, de olho no futuro. Então, qualquer assunto técnico, gerencial, vale a pena você dar uma checada lá, se no nosso YouTube não tem algo realmente de altíssimo nível aí para vocês, ok? Tem o QR Code, a Bárbara vai compartilhar o link do nosso YouTube aí no chat também, tá bom? E aqui rapidamente, e linkado inclusive com muito do que o Danilo trouxe, né, da importância de a gente ter uma ideia do que a nossa pastagem está oferecendo, o que o nosso suplemento está oferecendo. Para quem tiver interesse em informações do 3R Lab, é o laboratório de diagnóstico de análises de solo e análises de alimentos do Reagro, hoje aí com 3 unidades no país, Lavras, Chapecó e Goiânia, conseguindo atender aí uma boa parte do território nacional. Para quem fizer a primeira análise no 3R hoje, procurando a Luana, o link dela também vai estar disponível no chat, tem 50% de desconto na primeira análise, e para quem já é cliente do 3R, uma condição especial para 1 ano de análises ou de solo ou de alimentos. Então, quem procurar a Luana hoje falando que participou do webinar, tem essa condição especial. E aqui, pessoal, o Danilo veio falar muito de número, né? Muito da gestão, isso precisa estar muito sintonizada com as decisões das fazendas. Está aí a nossa oportunidade do curso de gestão na pecuária de corte, os de maior sucesso da história do Reagro, o maior número de turmas lançadas, de alunos matriculados, com uma série de oportunidades aí presenciais no Brasil, no Mato Grosso, a turma de Goiânia confirmada, com início imediato, Teixeira de Freitas, Alta Floresta no Mato Grosso, enfim, turmas aí de norte a sul, e o curso 100% online, com momentos de videoconferência como esse, para poder realmente criar um ambiente de interação do professor com o aluno. Então, o curso de gestão na pecuária de corte, várias oportunidades presenciais e o curso online,
e a nossa pós-graduação em produção de gado de corte, também com opções no Brasil inteiro, Maceió, Imperatriz, Goiânia, para esse ano, e a mesma pós também em produção de gado de corte no formato online, ok? E agora, aproveitando e muito linkado aí com o que o Danilo trouxe, o REAC tem um curso com foco em nutrição de gado de corte e manejo de pastagem, que são os dois pilares aí técnicos que a gente vê tem alto impacto, né? A taxa de lotação, GMD, com alto impacto no resultado da fazenda. Nós temos um curso exclusivo que pega essas informações do Danilo e passa aí 8 meses discutindo com profundidade para gerentes de fazenda, produtores e técnicos que querem entender melhor de nutrição de gado de corte, tá bom? A turma de abril está esgotada, nós temos a próxima oportunidade aí em agosto e outra em outubro, ok? E para atendê-los com relação aos cursos, o Arthur está à disposição, em qualquer uma das turmas que eu falei aqui agora, uma condição especial para os participantes do webinar. É só procurar o Arthur, falar que viu o contato dele no webinar, o link dele está no chat, e ele já tem uma condição especial para vocês, tá ok? Era isso, pessoal. Queria passar para o Paulinho e para o Danilo, já o QI já está cheio de perguntas. E agora o último pedido, pessoal, encarecidamente, é que vocês contribuam com feedback com relação ao nosso webinar. A Bárbara vai colocar um questionário aí que vocês respondem em poucos segundos e tem nos ajudado muito na melhoria dos nossos eventos online, tá bom? Danilão, Paulinho, com vocês. Boa noite, gente. Boa noite, Danilão, Rafael, Bárbara, pessoal. Boa noite a todos. Danilão, parabéns pela palestra, tá? Primeiro, assim, muita informação prática, né? Eu acho que relevante. E se a gente realmente utilizar essas informações, acho que o resultado, ele vem. Não vou enrolar muito não, porque tem muita pergunta, tá? E não vou falar o nome das pessoas que perguntaram, mas aí quem puder se identificar vai ser útil. Não que você se identifique aqui, né? Mas você vai entender que a pergunta é sua. Danilo, para quem quer começar com recria, quais os principais pontos de atenção? Sim. Já que você falou que a recria, você tem melhor conversão, você tem uma dieta, uma diária mais barata, como é que eu começo isso? Qual que é o ponto inicial do negócio? Não tem nada na fazenda. Primeira coisa, você precisa ficar muito esperto na chegada dos animais. Eu acho que assim, a recria começa depois, quando eu começo a comprar os animais, eu vejo muito erro na chegada, né? Esses animais às vezes chegam de regiões diferentes. Hoje, por exemplo, a gente tem buscado animais cada vez mais longe, né? Onde é que estão as vacas? Então, a chegada, os primeiros 60 dias desses animais, eu acredito que determina muito o resultado. Então, ter uma operação de chegada bem construída, com a suplementação com mais consumo, ter uma água de bebedouro bem tratada. Eu acho que a chegada dos animais hoje eu vejo isso como um erro bem relevante na maioria dos projetos de recria, né? Outra coisa é ter uma fazenda dividida, de preferência rotacionada, com praças de alimentação com áreas de coxo de 15 a 20 centímetros por animal, pensando já no 0,1, né? Como estratégia nutricional e básica. E, em alguns momentos, usar o 0,3, né? Como estratégia. Eu acredito que o 23, esse ano agora, é o ano do 0,3 na seca, na recria. Estou recomendando e estou começando a utilizar isso em alguns projetos. A diferença do custo da roupa produzida é muito baixo, muito pequeno, e o que você traz de benefício no final da operação, acelerando o giro desse animal, pensando numa arroba 2024 melhor, eu acredito que vai pagar essa conta e sobrar muito dinheiro, né? Então, chegada dos animais, uma estratégia nutricional, uma estratégia sanitária bem definida, uma fazenda rotacionada com área de coxo bem estruturada, né? De preferência com bebida artificial e um calendário sanitário muito bem posicionado, né? Com as épocas do ano, com os produtos, com as vacinas bem estruturado. Eu acredito que isso aí é os 3 pilares básicos aí para a gente ter uma boa fazenda de recria.
Outra pergunta aqui também, assim, eu acho que falou muito bem, Danilo. Eu vi aqui essa pergunta aqui, o cara, o nosso amigo, né? Tenho grande dificuldade de preparar carcaça de Nelore, né? Com acabamento igual ou maior que 3. Então, assim, está preocupado com o acabamento dos animais dele, né? Ele falou, eu tenho achado o Nelore duro, né? Para fazer esse acabamento. Aí ele pediu uma sugestão de peso final. O que seria um peso ideal para você dar realmente esse acabamento, né? A gente chama de peso maduro, né? Quando ele vai atingir o peso maduro dele. O que você me fala, assim? Qual que é o peso médio que eu consigo ter um bom rendimento lá no frigorífico? O que eu tenho visto assim na prática de suplementação a pasto, né? Eu sou o cara hoje trabalho muito com pasto. Paulinho sabe aí que a gente hoje está muito envolvido com pasto. O que eu tenho visto? Animal de 18 arrobas a 18 arroba e meia, Nelore, né? Suplementado aí com 0,3, um 0,4 aí por volta de 75 dias. Esse animal não dá mais que 1% de rendimento de carcaça. À medida que esse animal vai para 19 arroba e meia e vai para um 0,4 acima de 90 dias, acima de 100 dias, esse animal já começa a ter 52, 52,5 de carcaça. Acima de 20 arrobas, eu considero, acima de 120 dias de trato e 20 arrobas, eu considero esse Nelore chegando a ter 4% de rendimento de carcaça. São os números que a gente tem aí, né? Então, assim, eu acho que a influência do nível de energia que entra nesse animal, né, influencia nesse acabamento aí, e o tempo de trato desse animal também influencia nesse acabamento, entendeu? O Paulinho pode também falar, porque trabalha com dieta mais pesada no Mato Grosso, trabalha com confinamento, eu acho que você pode complementar também. Mas o que eu tenho visto na prática é isso aí. E o que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, Danilo? Em vez de a gente olhar o peso do animal, é olhar a idade também, né? Então, às vezes, você tem um animal mais novo, entendeu? Com 18 arrobas, é muito diferente do animal velho, né? Maduro com 18 arrobas, né? Então, acho que esse aqui é o grande trunfo da jogada aí, né? Você, igual você falou muito do boi China, muita gente perguntou o que era o boi China, né? Mas o boi China, eu gostaria também que você falasse um pouco sobre ele, mas nós estamos falando de boi novo. Então, na hora que você fala boi novo pesado, nós estamos falando do animal que existe o acabamento nele, né? Então, acho que é importante a gente levar em consideração isso. Perguntaram muito, Danilo, o que é um boi China, cara? Queria que você explicasse para nós o que é isso. Você tanto falou e que é tão importante hoje no cenário nacional. Hoje a gente tem algumas plantas frigoríficas que são habilitadas para exportar para a China, né? Às vezes no Nordeste a gente não tem nenhuma planta, tá? A gente tem plantas em Minas Gerais, que é o lugar mais próximo do extremo sul da Bahia, onde a gente, através de alguns documentos ou clientes que têm fazendas em Minas e Bahia, a gente consegue fazer essa venda. Mas é um animal de exportação com 30 meses de idade, de 0 a 4 dentes, né? Esse animal é um animal hoje padrão China, né? Que a turma fala aí. Então, um animal que o Paulinho falou, né? Um animal novo, um animal abaixo de 30 meses, com 4 dentes aí na sua arcada dentária aí. Esse é o animal China. Então, esse animal é avaliado dentro dos currais hoje, na questão da idade pela sua dentição, e aí é classificado na linha de abate como China ou não China. Então, é um animal, é uma classificação que a China dá, né? Os animais que interessam para ela, né, Danilo? É um animal novo, com um acabamento aí mediano, né? Tem que ter um mínimo de acabamento também. Outra coisa, cara, nesse caso de separar a área de capim para seca, não seria melhor fazer um silo de mombaça, então? Essa estratégia seria o ideal? Assim eu vou ter melhor aproveitamento do capim, ao invés de ficar somente no pastejo seco. Ele está querendo aproveitar melhor a estrutura de mombaça que ele tem e ele está perguntando, oh, vai sobrar. Será que é melhor eu esperar para a seca, já que você mostrou que o desempenho do mombaça ele é mais comprometido em relação aos outros, ou é melhor eu colher esse material e fornecer num sequestro? Eu queria a sua opinião sobre essas ideias aí. Se você tem uma área restrita de mombaça na operação, assim, 10%, 15%, não sei se minha fazenda é toda no mombaça, eu não vou conseguir colher ela toda, né? Eu vou ter que trabalhar com espaços. No Pará mesmo, por exemplo, a gente trabalha muito com pânico, né? Com os duri, com mombaça, porque são as gramíneas mais adaptadas para a região de lá. Então a gente convive com esse desafio
de trabalhar com mais talo na época da seca aí. Mas se você tem uma área restrita de mombaça e tem um maquinário para colher ele, né, eu acredito que você vai ter um uso muito melhor desse pasto, né, através da silagem dele, sim. Né? Então, assim, a gente no sequestra aí, para você ter noção, a gente tem alguns ganhos aí na ordem de 700 até 800 gramas com silagem de mombaça, né, com dietas de 1,5% do peso vivo aí. Então, na minha opinião, a silagem do mombaça, para a época da seca, ela é muito melhor do que tentar manejar talo, né? Porque o mombaça, na época da seca, na verdade, ele não tem folha, só tem talo, né? Então, por isso que o desempenho dele é bem baixo em relação às braquiárias. Melhora a ciência de pastejo, a ciência de colheita, né? Eu acho que você aproveita melhor a área, né? Então, tem muitos benefícios aí você levar esse material para o custo, né? Inclusive, Paulinho, uma das gramíneas que a gente recomenda muito no Nordeste, principalmente ali região de Tapetinga, né, região ali do sudoeste da Bahia, é o plantio de áreas, né, de mombaça para colher. A gente fez muito isso aí nos últimos 2 anos. E é uma outra estratégia interessante também para você baixar a lotação diária, né, Danilo? Você estava falando lá atrás que é importante você entrar na seca com a lotação mais baixa e você pode usar isso também como estratégia de você reduzir isso no período da seca, né? Sem perder desempenho dos animais, não é isso? É isso aí. A suplementação na seca ajuda muito nessa questão de sequestrar o gado, principalmente o gado que está, né, em excesso, aquela zoar que está em excesso na época da seca, de forma estratégica. E nas primeiras chuvas também, quando você sequestra e abaixa a lotação da fazenda, você torna a fazenda com a capacidade de rebrota muito intensa, né? Quando você tira o gado de cima. Então, a suplementação na época da seca tem esses 2 viés aí, né? De abaixar a lotação na entrada da seca e também fazer uma rebrota bem intensa na entrada das chuvas. Né? E você está um pulinho de confinar, né? Então, assim, eu acho que você também tem essa outra oportunidade, né? Nós estamos falando aqui só de recria, mas a gente não pode esquecer que a terminação também é uma atividade importante dentro do negócio e o mombaça é uma fonte de forragem ali, uma fonte de fibra para aquelas dietas ali, né? E que nos 2 cenários, tanto o sequestro quanto o confinamento, né? A gente consegue sair daquela taxa de lotação que você apresentou lá, né, Dani? De 1,6 para vir para 1 OA, você põe velocidade nos animais, você consegue fazer a troca mais rápida, né? Então, acho que é uma estratégia interessante, só que eu acho que tem que levar em conta o que você falou o tempo todo, né? Acho que, assim, a direção é muito mais importante do que a velocidade, né? A gente não pode fazer, vamos falar assim, produtividade a qualquer custo que pode cair do cavalo, né? Eu acho importante a gente pensar nisso também. Mas não deixa de ser uma estratégia interessante. Danilo, ele também perguntaram, cara, o seguinte: você pesou 8.200 cabeças naquela fazenda que você mostrou, cara, e ele está perguntando se foi por amostragem ou se foi pesagem individual, né? E o que você sugere para diminuir o erro do enchimento ruminal entre as pesagens, entendeu? Para não ter, assim, às vezes você tem um animal que pegou muito curral e às vezes você pesou ele mais leve, depois ele entrou num pasto e voltou com a barriga mais cheia e aquilo influenciou. O que você tem feito? Como que é o manejo seu de pesagem? Essa é uma fazenda que ela pesa 4 vezes no ano a operação toda, porque tem a sanidade, que é o calendário sanitário que nos ampara nisso aí. Então, em fevereiro, todo gado passa no curral. Em maio, todo gado passa no curral. Em agosto, todo gado passa no curral. E em novembro, todo gado passa no curral. E todo momento que tem venda, tem também a pesagem. Porque assim, se eu fizer uma venda amanhã, eu vou ter que pesar o boi para me ver rendimento de carcaça e ver o ganho de peso desse animal. Então, é uma fazenda que tem muita intensidade nas pesagens, sim. Né? A pesagem ali é individual, né, daquela fazenda. Então, assim, a gente não vê nenhum problema hoje com as balanças eletrônicas no manejo de pesagem. Você está fazendo a operação sanitária, está pesando o boi automático, né? Ainda mais hoje com esses botões, com essa parte toda de informática aí para realizar essa operação. Antigamente que era brabo, né? Era na caneta e no bracinho da filizola, né? Que quase não parava quieto. Então, hoje é muito fácil pesar um boi. E qual é o manejo? Nessa fazenda, a gente só pesa o animal na parte da manhã. Então, assim, de 7 horas da manhã até 10 horas da manhã são as nossas pesagens. Então, a gente tenta padronizar isso aí para a gente evitar a questão do enchimento ruminal para não ter problema na questão aí de ter distorcia nos dados, né? Então, esse é o nosso manejo dentro dessa fazenda. A gente só pesa de 7 a 10 horas da manhã
10 horas da manhã para cima é só soltar boi e não prende boi a partir desse horário para fazer pesagem de tarde em hipótese nenhuma. Show de bola, Danilo. Outra pergunta, cara, assim, o lucro por arroba e o ponto de equilíbrio, né, que você citou tanto, esses custos são feitos com dados de que estado? Aí foi aqueles dados que você utilizou lá atrás, né, dos valores que você determinou, acho que foi 1,90, 1%, R$ 2 ou 2,50, parece que teve alguns dados que você disponibilizou e considerou uma arroba de R$ 250. Então, esses foram os dados que o Danilo utilizou. É isso mesmo. O que significa China, o que significa China, e alguém questionando o seguinte, Danilo, mas hoje China não está remunerando R$ 30, R$ 40 a mais. Ele não está vendo a diferença nem de R$ 15. O que você tem a falar também sobre essa explanação um pouco assim? Falou tanto da China, que é importante. Você tem visto isso, essa diferença em alguns estados que você tem trabalhado? Hoje, em Minas Gerais, né, no Frisa, por exemplo, no Frisa de Nanuque, que é um frigorífico que a gente utiliza muito no extremo sul, hoje o boi comum é R$ 220, o boi comum, e o boi China hoje é R$ 255, R$ 260, dependendo do volume. Então já dá uma diferença de R$ 35 a R$ 40. Tem alguns frigoríficos que essa diferença é 15, em São Paulo essa diferença é 20 a R$ 25, né? Então, assim, oscila na casa aí dos 15 aos R$ 35, vai depender da localidade do frigorífico. E tem lugar que nem tem essa diferença, né? No Pará, por exemplo, tem frigorífico lá, por volume de muito gado, nem tem essa diferença, né? Do China e não China. Então, isso depende da região de cada um. Hoje aqui no Mato Grosso tem em torno de 15 a R$ 20, realmente, isso aí já faz uma diferença, né? O impacto é bem significativo, né? Então, assim, R$ 400 no boi de 20, né? 20 arrobas de 15 a R$ 20 por arroba no animal de 20 arrobas, nós estamos falando em R$ 400, não é isso? É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, né? Ele pediu também para você falar um pouquinho sobre ferimento de pasto. Falou que você não usa, mas é interessante a gente falar um pouquinho sobre ferimento. Quais são as características que você deve avaliar no ferimento? Qual o momento certo de você diferir? Quanto tempo você dá de descanso para essa área? Quais seriam os manejos adequados no caso que alguém queira diferir essas áreas? E o que é consideração? Não entendi o final, Paulo, travou. E o que você deve, assim, quais são os pontos que você deve falar assim, esses aqui são os 4 ou 5 pontos que você deve levar em consideração que faz muita diferença. Vamos falar assim, tempo de diferimento, altura de entrada e altura de saída, relação folha e corro, o que ele tem que olhar lá dentro do diferimento desse para você ter eficiência na hora que você vai fazer a suplementação? Primeira coisa, na hora que for diferir, você tem que escolher a gramínea que permite diferimento. Então, assim, pânicos, por exemplo, muito difícil de diferir, porque você vai produzir só talo, né? Então, as braquiárias, na minha opinião, é os carros-chefes aí para você fazer um diferimento com mais folha e menos talo. Então, esse diferimento, a época, não pode ser no início das águas, porque vai pegar muita chuva nessa área e essa área vai crescer muito. Então, tem que ser nas últimas chuvas. Então, primeiro é o tipo de gramínea, segundo é a época do diferimento, né? Que tem que ser nas últimas chuvas ali, que são as chuvas de março e abril, né? Esse pasto, para ser diferido, ele tem que estar na altura de saída, num braquiária pensando aí uns 20 centímetros, para você começar o diferimento dele. Então, tem que estar no manejo certinho de altura, para você não diferir talo ou não diferir, né? O que a gente chama de perfilho aéreo, né? Então, a gente tem que ter na altura de saída certinho, né? Que é os 20 centímetros aí na braquiária. E outra coisa que você tem que pensar é que depende muito da questão de chuvas que você vai ter no final ou no início desse diferimento, né? Que por volta aí de 60 dias a 70 dias, eu acredito que já está pronto para você entrar com gado, porque senão, se você tiver mais chuvas ao longo dos 70 dias, você pode crescer muito a gramínea e quando você colocar o gado lá no agosto, que você precisa usar, você vai ter muito tombamento, né? Que é o que eu falei ali. À medida que você alonga o tempo de diferimento, o tombamento também aumenta, e aí você começa a perder eficiência no pastejo. Então, acredito que tem que ser gramínea certa, época certa e um tempo aí
né, que está correlacionado com as chuvas aí do final do período chuvoso. Eu queria só complementar essa pergunta, essa resposta, se você me dá licença. Eu penso assim, primeira coisa, cara, na hora que você vai suplementar, uma coisa que o Danilo mais falou, principalmente na hora que ele colocou o barril, né, ele falou que é a lei do mínimo, né, que é você precisa se preocupar com o teor de proteína dessas pastagens. Então, a gente entende o quê? Qual que é a melhor relação folha e colmo dessa pastagem? É com 20, com 30, 40, com 50 centímetros. Qual que é a altura ideal? Tá certo? Então, na hora que você busca a altura ideal, eu entro nas águas na altura de 40 centímetros. Então, no momento de seca, e você for entrar com esses animais nessas áreas, ele tem que estar próximo a 40 centímetros. De preferência, mais baixo um pouquinho, entendeu? Para que ele tenha uma relação de folha maior que o volume de colmo. Porque onde que está a proteína do capim? Está na folha. Então, se você fornece uma suplementação, e você tem muitas vezes a suplementação de baixo consumo, como 0,1, como 0,3, né? Que ainda necessita de muito volume de folha, né? Para poder ter uma degradação mais rápida, uma disponibilidade de nutrientes ali naquele material, para que os seus animais tenham desempenho, a gente tem que acertar esse ponto de ferimento. Então, na hora que você dá um intervalo muito longo, existe a planta ela tende a crescer mais. Então, assim, são intervalos que estão relacionados à altura de entrada que você vai entrar com espaço, com essa boiada nessas áreas. Lembrando, o mais importante, tem que ter folha, né? Porque a proteína está na folha. Mas ela está seca. Tudo bem, o capim está seco. Ele lignifica um pouquinho, mas ele ainda mantém um padrão de proteína mais alto do que os capim não manejados. Não é isso, Danilo? Perfeito, Paulinho. Acho que assim, o desafio é você fazer uma estrutura que o ambiente está contra você, entendeu? Então, assim, você deixa uma área ali 20%, 30%, não sei qual percentual dá, praticamente parada, né? Perdendo qualidade, né? Você não sabe o dia ou a hora que vai chover. Então, assim, é uma operação que eu não acredito muito nela, sabe? Eu prefiro fazer uma venda na entrada da seca e abaixar a lotação e ajustar a proteína de todos os suplementos que está tudo na minha mão, né? Do que pensar numa estrutura que, na minha opinião, tem pouca resposta dentro do sistema. Exato. E você pode perder alguns períodos de pasteiros ali, né? Pergunta. Qual a área de coxo, entendeu? Que você tem recomendado para bezerros de engorda, né? Recria e engorda, com um consumo de 0,1 e 0,3% do peso vivo? No 0,1 a gente trabalha no 15 a 20 centímetros linear por cabeça e no 0,3 a gente tem trabalhado aí com 30 centímetros por cabeça. Esses são os números que a gente gosta de trabalhar, né? Sempre observando na hora de colocar o suplemento, né? Se está tendo consumo na cabeça do coxo, né? Se está tendo animal na ponta dos coxos. Se tiver, é porque está pedindo coxo, né? Então, a observação também ela é fundamental no processo. E isso é para jovens e adultos, Danilo? Você tem mudado alguma coisa na hora que você fala assim, trabalho com 15 a 20, jovens e adultos, jovem eu trabalho com tanto, adulto com outro tanto, tem alguma diferença? Nos jovens, você pode trabalhar com 15 sem problema nenhum, porque a caixa torácica é menor, então o espaçamento que ocupa e a cabeça também é menor, então o animal come cabeça com cabeça, né? E a caixa torácica é menor, então a gente consegue ter um volume de animal mais no coxo. À medida que esse animal vai crescendo, ele não vai comendo cabeça com cabeça, ele vai intercalando, principalmente se tiver chifre no gado, né? Então ele começa a intercalar cabeça com cabeça, e aí a caixa torácica cresce e esse animal exige de mais coxo, né? Então eu gosto muito de trabalhar no limite no 15 e no 20 centímetros nos animais mais adultos aí, né? E se puder trabalhar com 20 centímetros aí, pensando que esse animal vai crescer ao longo da operação, eu acredito que a gente fica mais à vontade, né? Eu gosto de falar o seguinte, não vamos errar no prato, não, né? O prato do boi, eu não gosto de errar, não, porque a gente constrói um coxo aí, às vezes ele dura até 5 anos dentro da fazenda, né? Então é muito barato coxo. E tem um negócio, né? Assim, você tem alguma recomendação para largura de coxo? Porque você está falando em comprimento, né? Então, 15 a 20 centímetros por cabeça no comprimento, né? Mas e a largura? Você está falando aí comer cabeça com cabeça,
Essa largura tem alguma interferência nisso? Com certeza, né? A boca do animal ela precisa entrar dentro do coxo para ser suplementada, né? Então a gente tem trabalhado muito com coxo de borrachão, tem 40 centímetros de boca aí, eu gosto muito desse coxo, né? E tem 30 centímetros de fundo, né? Então, assim, 40 centímetros de boca, 30 centímetros de fundo e 20 centímetros linear por cabeça, eu acredito que dá para trabalhar todas as categorias, dá para manter uma oferta, né? De 3 vezes suplementação por semana, ou 2 vezes suplementação por semana, porque consegue ter volume para absorver, né? Esse volume. Então, acredito que esses são a ideia de questão de infraestrutura. Mas, assim, às vezes o cara derruba uma madeira da fazenda, às vezes o cara quer trabalhar com bombona, às vezes o cara quer trabalhar com borrachão. A gente gosta muito de trabalhar a área de custo, né? Então, a gente gosta muito de escutar o cliente também dentro das suas possibilidades. E assim, e o borrachão ele te dá a condição de você até aumentar mais essa largura se você quiser, né? E aí fica a gosto do freguês, né? Se quiser fazer com 50, você faz, com 60, vai perder um pouco de fundo, porque ele tem um comprimento ali de 1 metro, 1,10 m, então tem um limite, né? Mas é muito interessante realmente. Outra pergunta, cara, falando um pouquinho sobre o mercado, contrato de boi futuro poderia se ter como estratégia de segurança ou para se obter mais lucro, principalmente quando se pensa em boitel. Ele está falando o seguinte: você usa a estratégia, a ferramenta contrato futuro para poder melhorar suas margens, Danilo, e você tem utilizado o boitel também como uma ferramenta, né? Já que alguns boitéis eles têm aí esses contratos já mais bem definidos, já tem todo um trabalho, né, nessa parte de contrato, boi a termo, né? Tem muito boi já, muita arroba já comprada, né, na B3, então consegue trabalhar aí com um preço de arroba mais em conta do que a gente consegue hoje no balcão. O que você me fala dessa ferramenta? Hoje é uma ferramenta que é a grande luta nossa, né? Assim, como técnico, porque ainda tem muita coisa que o produtor não consegue entender, precisa começar a fazer para entender. Então, é uma quebra de paradigma muito forte, né? Porque quando o produtor não entende, ele não entra. Então, às vezes, os técnicos não sabem explicar, às vezes o cara está desconfiado. Então, pouco boi do Brasil é negociado na Bolsa, né? Assim, 5% do boi do brasileiro é negociado na Bolsa. É uma ferramenta que existe, mas pouco utilizada. O que eu tenho feito muito no 2023? E fiz isso há 2 meses atrás com muitos clientes, né? Então, assim, a maioria dos meus clientes, que a gente viu o boi na virada do ciclo, sentir, estava todo mundo sinalizando que ia vir um abate de fêmea muito forte esse ano, e é o que está acontecendo, né? A gente sabe que o boi comum vai sentir muito. E aí a gente tentou sair dessa engorda na época da seca, né? Travando esse boi nos boitéis. Então a gente tem usado hoje muito boitel, São Paulo, em Minas Gerais, né? Onde que eu estou mais próximo. Travamos esse boi no 295, né? Assim, há 30 dias atrás a gente tinha a oportunidade de travar esse boi no 295, tinha o outubro no 305. Então a gente fez essas travas, né? Alguns clientes fez essas travas, está todo mundo protegido, saiu dessa engorda improdutiva, né? Porque se engordar um boi com arroba caindo não é brincadeira, né? Se você fizer a conta aí, boi caindo 10, 15 reais aí por mês, e você dando ração, vendo esse boi engordar e zerando a matemática no final, não é brincadeira. Então a gente fez muito isso, a gente utiliza muito essa ferramenta em momentos de virada do ciclo. E no 2023, na minha opinião, é a hora do cara aprender, Paulo. Se o cara quiser aprender, travar o boi, esse é o ano, entendeu? Porque nós vamos ter um mercado oscilando para baixo, consumo interno muito fraco, né? E vamos ter um derrame de fêmea a partir agora do final das estações de monta, né? Então, assim, já está sinalizando, o mercado já está falando isso, já tem mais de 60 dias. Tem gente que não acredita, né? Mas eu sou um cara muito realista. Então, a gente tentou antecipar esse movimento, né? Então, a gente está usando muito boitel, está travando boi, está terceirizando a engorda e estamos virando tudo para o bezerro, né? Estamos tentando comprar o mais rápido possível esse bezerro para, em vez de eu gastar dinheiro nessa engorda, eu gastar dinheiro nesse bezerro. Então, assim, eu estou preferindo hoje trabalhar um 0,3, por exemplo, ou 1% do peso vivo numa recria, do que trabalhar num boi de 15, 16 arroba com uma operação
está muito frágil hoje, né? O mercado está muito incerto. Então, a gente faz isso e esse ano é o ano de aprender isso. Você está me falando, então, que há 90 dias atrás, né, o boi chegou a bater R$ 300 no outubro, né? Acredito que foram feitos muitos contratos, né? Então, eu entendo que há 90 dias atrás, se eu tivesse pego um custeio, entregado meu boi magro lá no Boitel, tivesse pego um custeio, comprado bezerro, recebido meu boi magro, meu boi gordo lá na data futura. E olha a relação de troca, cara, que seria o 295 com esse bezerro hoje de 1.500, 2.000 conto no mercado. Então, assim, nós estamos falando de uma relação de troca de 2,40, 2,50 de um boi de 200, de um bezerro de 2 conto, né? E de um boi de R$ 250 a roupa. Quando a gente passa para 290, né? Hoje, nesse momento que nós estamos agora, uma relação de troca está quase 3 bezerros, né? Estou brincando, né? Mas a gente aumentaria muito esse negócio. Então, assim, você pagaria os juros desse custeio só com essa brincadeirinha. Então, acho que existe a possibilidade, acho que as fazendas elas vão cada vez mais se especializar na recria, tá certo? Porque é algo barato, que tem conversão boa, né? A gente consegue fazer uma roupa barata, porque ela está colocando musculatura, né? Eu acho que a gente tem que saber vender o boi magro. E eu acho que o tempo todo a gente tem que estar consultando essas ferramentas, né? Boitel, confinamento, né? Justamente para a gente poder acertar o olho da mosca, né? O olho do mosquito. Por quê? Porque os caras, geralmente, né, Danilo? Os caras estão trabalhando ali, os caras já sabem quantos bois eles vão vender por ano. Eles já têm um volume de arroba travada. Quando você tem alto, os caras vão lá e compram. Entra vendendo, não é isso? Os caras entram vendendo, os caras entram vendendo, os caras entram vendendo. Trava 295. Nós não travamos, se o pequeno não trava, e aí perde a oportunidade, às vezes, de ganhar dinheiro igual o grande, né? Então, assim, isso chama a questão da gestão de risco, né? Gestão de margem, né? E muitas vezes eu vejo o seguinte, o produtor, ele perde dinheiro por quê? Porque ele deixa de ganhar. Eu acho que vamos falar assim, a maior falta de dinheiro, ou maior carência de dinheiro que entra dentro do bolso do produtor é o que ele deixa de ganhar. Às vezes ele até realiza um negócio bem feito, mas ele poderia estar realizando melhor, entendeu? Eu acho que essa gestão de risco ela é uma ferramenta importante e eu entendo que nessas oscilações que você mostrou, né? Acho que lá atrás, quando a gente tinha um boi de 130, 125, a gente não tinha a oscilação que tem hoje, né? Hoje mudou completamente, né, Danilo? Hoje você baixa R$ 30 numa roupa de um dia para o outro. Cara. Isso faz muita diferença. Esse é o ano, cara, até tenho brincado com a turma, que esse é o ano que quem produziu milho tomou ferro. Está com milho mais caro que quem vai comprar esse mesmo. Então, assim, a brincadeira ela está ficando cada vez mais perigosa. E a gente precisa ter os recursos importantes para poder, né, ter essa gestão de risco, essa gestão de margem, que é muito importante para o nosso negócio. A última pergunta para encerrar, Danilo, assim, só queria te parabenizar novamente, quantidade de parabéns, amei a palestra, assim, realmente foi uma palestra muito legal, tá? E para finalizar, a última pergunta, estou com um lote de boi, que na verdade é uma ajuda, né, um apoio, estou com um lote de bois, 200 bois da engorda no semi-confinamento, 1,7% do peso vivo. Custo da diária com operacional de R$ 9,00, esperando GMD de 1.150. Negociei a boiada China 360 arroba. Qual será a margem de lucro? Aí é a pergunta do milênio, né? 360? Só resolver, né? 360? Eu acho que ele quis 360, né? Então, assim, se ele negociou a 360, não precisa nem fazer conta, não, né? Não, eu acho que ele falou 260, mas se a gente pensar hoje, cara, 260 dividido por 15, né? Vamos pensar que ele tem 50% de rendimento, nós temos aí 1 quilo de carcaça de R$17, né? Então, se ele está pensando aí num custo de R$9, né? Se ele colocar 1 quilo de carcaça, dá 17. Se ele fizer vezes 95, nós estamos falando a R$16 o quilo da carcaça, né? Então, assim, o cara tem um custo de 9, com a expectativa de ganhar 16, acredito que ele está dentro do negócio, né, Danilo? Não sei falar para ele qual que é a margem de lucro, mas um boi de R$9 a diária,
comendo 1,7% do peso vivo, eu entendo que você está dentro do negócio, entendeu? Eu não sei te falar qual que é a sua margem, mas eu te falo que sua margem não vai ser ruim, certo? Estamos partindo para a finalização. Eu queria que você desse o último depoimento seu aí, Danilo. Se você pudesse expressar essa palestra sua, cara, fazer um resumo de uma frase. Assim, o que você deixaria de recado para quem está até agora? Tem 103 participantes te ouvindo. Eu tô vendo muita gente querendo lutar contra o mercado, sabe, Paulinho e Sano? Então, assim, o mercado está aí, né? Precisamos enxergar as oportunidades na reposição, parar de enxergar as oportunidades no boi pronto. Esse boi pronto, ele já está trazendo prejuízo do ano passado e do ano retrasado, porque ele é um bezerro de R$ 430. Então, se você fizer a conta dessa operação, ela é uma operação já negativa. Então, assim, realiza o prejuízo e entra no novo ciclo ganhando dinheiro, entendeu? E, assim, ajusta o ponteiro. Esse é o ano de ajustar o ponteiro, né? Esse é o ano que a gente precisa ser mais criterioso em tudo que a gente vai fazendo dentro das fazendas, entendeu? Porque se a margem diminuiu, eu vou ter que mexer no custo, eu vou ter que mexer no meu manejo, eu vou ter que treinar minha mão de obra que vai ter que ficar mais eficiente, né? Então, assim, não deixe as oportunidades passar na sua frente, entendeu? Não fica lutando contra o mercado e contra a natureza. Eu acredito que esse é o ano da gente evoluir tanto nas informações mercadológicas quanto nas informações dentro da porteira, sabe? A gente tem feito isso aí nos projetos e, graças a Deus, a turma que tem nos contratado e tem buscado ajuda através da nossa consultoria, a turma tem ficado satisfeita, né, com as nossas decisões, porque nós estamos muito realistas em relação a que o mercado está nos mostrando, entendeu? Então, essa é a mensagem que eu queria passar aí, agradecer aí pelos elogios, né? Agradecer aí pela turma que está aí presente nessa terça-feira aí, pós-feriado, né? Top, Danilão. E lembrando, moçada, nós estamos num momento de abate de vaca, viu? Põe isso na cabeça, abate de vaca, tá certo? Vai vir 1 turbilhão de vacas sendo abatida aí agora, e toda vez que você abate vaca, bezerro sobe de preço, né? Então, assim, aproveita para encher essas fazendas de vocês aí de arroba barata, beleza? No mais, muito obrigado, gente. Obrigado a todos. Parabéns, Danilo, mais uma vez. Bárbara, muito obrigado. E, assim, espero estar com vocês aí em próxima oportunidade aí, nos próximos web. Abração, fica com Deus. Deus abençoe a todos aí.